Voltamos a apresentar programa Espaço Desafio. E é isso aí, amados, voltamos a apresentar o programa Espaço Desafio até às 16 horas, fique ligadinho, fique conosco. E hoje, no momento do testemunho, hoje é mais do que especial. Hoje nós teremos a participação da nossa pastora, então já desde já, abra o teu coração. Fique ligadinho que após a vinheta já voltamos com este momento do testemunho com a nossa pastora Vânia Menon. Testemunho. Comunidade Evangélica Desafio em Cristo, curando, libertando e transformando vidas pela pregação do Evangelho de Cristo. Espaço Desafio. Está comigo nesta tarde a nossa amada pastora Vânia. Boa tarde, pastora. Boa tarde, Lucas, Andréia, meus queridos que estão aí sintonizados, né? É com imenso prazer e alegria que eu estou aqui para contar um pouquinho, daqui a pouquinho, né? Do que Deus tem feito na minha vida nesses 40 anos que eu ando com Ele. É verdade. E você que também quer fazer as suas perguntas, deixe o seu recado para nós, liga para a gente no 4063-6268. Se possível, a nossa pastora estará respondendo as suas perguntas, ou mande para a gente um e-mail, programa espaço desafio, @desafioemcristo.com.br. Pastora, então conta para a gente, quando a senhora soube que tinha esse chamado? Então, vamos voltar lá quando eu era criança. Eu cresci, fui criada dentro de igreja evangélica, cujos avós e tios eram participantes desde a fundação, e eu achava muito interessante, ficava curiosa quando algum homem ou mulher de Deus, não nos conhecendo, que olhava para mim e dizia assim para minha mãe: essa menina tem muita luz, ela tem uma missão aqui na terra. Então, desde daquela época, eu me deparei com, a partir dos 5 anos, quando eu comecei a compreender alguma coisa, a ter visão do mundo espiritual, discernimento de espíritos, e era assim minha vida. Já sabia que era diferente dos demais, né? Eu percebia que eu era diferente, né? Se havia alguma pessoa endemoniada, aquele demônio que estava naquela pessoa, olhava para mim e começava a me xingar, e eu criança não entendia, e até muitas vezes aqueles demônios falavam, né? Eu olhava para minha mãe e olhava para as pessoas assim: diga para ela não olhar para mim, porque eu não gosto dela. Sempre por causa da luz, sempre vendo muita luz na vida da senhora, desde pequenininha. Então, desde pequenininho eu já sofria essas... gente que foi escolhido por Deus para uma missão, né? Começa muito cedo essas experiências espirituais. Eu não chamo experiências, mas eu chamo assim, o inferno consegue enxergar isso na vida daqueles que são escolhidos para uma missão. Então, desde pequena, eu tive esse tipo de relação, vou dizer assim, né, com o inferno, que por muitas vezes, de forma assim contundente, procurava falar algo para mim, né, quando alguma pessoa estava endemoniada em relação à minha pessoa, né, e não gostava nem um pouco de mim, como continuam não gostando, graças a Deus. Amém. E durante a adolescência, como foi a adolescência da senhora? Então, querido, tem um fato assim muito interessante. Eu sou uma pessoa contrária à fofoca, à panelinha dentro da igreja, à confusão, porque eu sei que isso não é bênção para ninguém, isso causa divisão, pessoas se afastam do Senhor.
E mais ou menos quando eu tinha por volta de uns 10 anos, 9, 10, por aí, meus pais, por conta de decepção na igreja, por fofocas e etc., resolveram não mais ir na casa do Senhor, né? Eu me lembro que somente a minha avó e minha tia permaneceram naquela igreja. E meu avô procurou outra, meu tio uma outra, e assim foi, né? Cada um foi para um canto, e meus pais deixaram de ir à igreja. E como eu estava naquela fase de compreender as coisas, né, 9, 10 anos, eu lembro que eu fiquei com muita raiva dos crentes, porque aquilo trouxe choro, tristeza, né, para minha família, e aquilo me entristeceu de tal maneira que eu não gostava nem um pouco de crente, não gostava. Então eu vivi uma adolescência, assim, longe da casa de Deus, mas não longe de Deus. Porque eu não conhecia outro Deus, né? Eu não conhecia outra maneira de falar, a não ser diretamente com Deus. Então, tive uma educação muito boa que não me permitiu, por conta da minha educação e da minha base cristã, né, a tomar caminhos ruins, né, porque eu passei minha adolescência na década de 70, né, onde drogas e tudo mais estava no auge, né, de 60, 70. Então, eu não tive em momento algum nenhuma possibilidade vinda de mim de estar entrando num caminho assim. Mas havia algo, eu não queria nada com Deus. Eu não queria, porque eu comecei a ver um Deus que era pai daquele tipo de gente horrorosa, fofoqueira, que dividia a casa do Senhor, que julgava pessoas por conta da ruindade do próprio coração delas, né? Então eu realmente teve uma ocasião, eu tinha uma grande amiga minha, que até hoje é minha amiga de infância, ela era minha amiga, que ela era praticante, muito praticante, a família era espírita, então havia uma mistura de espiritismo com catolicismo, né? Então, perto de casa tinha uma capelinha, e ela, toda sexta-feira, dizia assim: eu vou lá na capelinha rezar. Vamos comigo. E numa dessas sextas-feiras eu fui para conhecer o que era aquilo, né? E eu achei interessante que você entrava naquela capelinha e tinham muitas imagens e fitinhas penduradas nas imagens, tinha um lugarzinho lá onde se acendia vela, né? E eu fiquei parada, ela falou: senta aí, eu sentei. Aí ela levantou, você não vem comigo? Eu falei: fazer o quê? Aí ela falou: vem comigo. Eu não fui, eu fiquei. Ela foi lá e beijou cada fitinha de cada estatuazinha, e depois ela foi lá: vem comigo, e foi lá naquele lugarzinho de acender vela, acendeu vela, deu uma para mim. Ela disse: você não vai acender? Eu não tinha razão, eu não entendia aquilo. Para mim aquilo era idolatria. E eu dei e falei: não vou acender. E foi interessante que eu continuei assim, sem ir à igreja, mas com a minha fé sempre acreditando no Deus vivo. Mas eu não queria nada, eu estava de mal dele, tinha brigado com ele, né? Teve essa ocasião, então, e ele sempre falava comigo, ele sempre dizia, falava muito profundamente em mim. Teve um dia que eu, cansada de ver o Senhor falar comigo, que eu era filha dele, que ele estava comigo, eu então disse: eu vou parar com isso, eu não quero que ele converse comigo mais não, porque eu não quero saber dele, né? Eu então fui nessa ocasião, para você ter uma noção como as coisas foram acontecendo, nessa ocasião, né, os meus pais também estavam totalmente desacreditados. Na escola teve lá, né, a escola que eu frequentei tinha assim um forte ensinamento católico. Eu lembro que eu não participava, né? A professora de catequese, já orientada, né, de quem fosse evangélico, não querendo participar, poderia não participar. Então chegava na hora, ela entrava lá na sala de aula com a cara feia, falava meu nome, o nome da outra menina que também não assistia catecismo, e falava: vocês duas saem para o lado de fora e fecha a porta. Então, durante aquela aula de catecismo, nós duas ficávamos no corredor
feito duas doidas lá, um olhando para a cara da outra, né? Esperando acabar aquilo para poder entrar. E nós não compreendíamos por que aquela mulher nos tratava assim tão grosseiramente. Então, houve lá chamada primeira comunhão, que houve lá na escola. Quem não tivesse, então a minha mãe falou, então vai e faz. Então eu tenho a foto que eu estou com aquela roupinha de primeira comunhão, e eu não entendia nada, porque mandavam eu rezar o credo e não sei mais o quê. E eu dizia dentro, um conflito muito grande dentro do meu coração, eu com 12 anos, eu dizia assim, mas isso daqui é uma coisa que a gente fala decorado, e eu não acho que Deus não ouve. Eu pensava, né, falava comigo mesmo, porque a gente foi ensinado a falar com Deus. Eu já tinha experiência no mundo espiritual. Então, nesse período, mais ou menos, eu deveria ter uns 14 já por aí, e 14, 15 anos. Eu, então, já cansada de Deus falar comigo, não queria conversa com Ele, né? De vez em quando, uma tia minha aparecia lá em casa com aquelas mesmas crentes fofoqueiras que havia na igreja, e eu me trancava no meu quarto, não queria conversa com ela, e me achavam rebelde, desviada, mas não, né? Eu acredito até hoje que desviadas eram elas que faziam confusão dentro da igreja. Então, eu permanecia no meu quarto até elas irem embora, e eu falei, olha, eu vou parar com essa história aí de Deus ficar, sabe, na minha orelha, me assediando. Aí eu cheguei para minha amiga e falei assim, você tem algum daqueles livrinhos que você tem ali dos seus santos aí? Ela disse, tenho, emprestou para mim. E eu passei assim uma semana olhando aquele livrinho, procurando um santo para ser meu santo. E eu olhava e lia a respeito, porque eu tinha que achar algum que fosse pelo menos parecido com o Deus que eu conheci. E eu achava todos muito assim, incapazes de chegar à altura, né? Eu comecei a ler, eu disse, não, mas esse não serve, ele não conseguiu nem andar com Deus como devia. Então eu fui excluindo. Aí eu peguei lá um papelzinho que tinha lá a imagem da Aparecida, já que não tinha nenhum. Eu disse, tá bom, você vai ser a partir de agora meu Deus. E naquele momento Deus falou tão claramente que eu tive a impressão que todos em casa ouviram. Ele disse assim, você não precisa disso, você tem a mim. E eu disse assim para ele, mas eu não quero nada contigo. Se para ser tua filha precisa ser igual essa gentinha horrorosa, que destrói vidas, famílias, pessoas, eu prefiro ser macumbeira, falei assim para Deus, porque eu sabia que era justamente o oposto daquilo que ele esperava, né, de alguém que buscava ele, né? E peguei aquela imagem, abri a porta do meu guarda-roupa que tinha um espelho ali, enfiei aquela imagem lá, falei, pronto, agora você vai ser meu Deus. E fui seguindo a minha vida. E tinha, nessa ocasião, a tia do meu pai, que morava no interior, veio passar uns dias em casa. Quando ela vinha, ela ficava um pouquinho na casa de um pouquinho na casa de outro. Ela passou uns dias lá em casa, e era muito cristã. E ela foi visitar uma igreja. E, na volta, eu via que ela olhava muito para mim. Eu não entendi nada. E ela, então, comentou com a minha avó o que ela ouviu naquele dia, naquela igreja. Naquele dia ela ouviu de um profeta uma mensagem, que era a primeira vez que ela visitava aquela igreja. Ela ouviu uma mensagem de Deus falando assim para ela, na casa em que você está, vai acontecer algo muito sério e muito grave. Mas não se preocupe, é propósito meu, porque a filha mais velha tem um chamado. E ela não vai vir para mim se não for por essa forma, se não for desse jeito. E ela saiu de lá impactada com aquilo. E ela contou isso para minha avó. Mais ou menos um mês depois dessa profecia, o meu pai veio a falecer num acidente de carro. Ele tinha 44 anos. Ele já tinha um ano atrás voltado para a casa do Senhor. E eu me lembro que ele falava assim, quando era domingo, ele se aprontava para ir para a igreja, e ele dizia assim, vocês têm 10 minutos para se aprontar, que todos vocês vão para a igreja comigo.
Como eu detestava isso, porque a gente entrava na igreja, aquelas pessoas ficavam olhando com cara virada para nós, né, se achando superiores, se achando importantes, se achando, os desviados estão, então nós estávamos desviados. Nós simplesmente não queríamos estar envolvidos em confusão e fofoca, né? Até hoje eu não gosto disso. E então eu fiquei tão enraivecida de ser obrigada a ir para a igreja de domingo. Meu pai queria resgatar de novo a família dele para Cachoeira. Ele voltou para aquela antiga igreja. E aconteceu que um dia meu pai falou: você se apronta, porque tem 10 minutos para ir para a igreja. Todos os irmãos já estão prontos, você não estava? Eu tinha 15 anos. Falei: eu duvido meu pai me chamar para ir na igreja de novo. Deixa ele para mim. Eu fui lá em cima no meu quarto e me troquei com uma roupa assim que em momento algum eu poderia entrar na igreja. Pus uma micro saia com shorts embaixo, fiz uma maquiagem carregada e eu tinha o cabelo até a cintura. Eu desci a escada, meu pai olhou assim: você vai para a igreja assim? Eu disse: eu vou. Eu disse: eu tenho certeza que vai ser a última vez que ele vai me chamar para ir para a igreja. E eu desci, ele não falou nada, então entramos no carro. Quando eu entrei na igreja, aquelas mulheres horrorosas olhavam e eu falei: agora vocês querem falar? Falem à vontade. Agora eu te dou motivo para falarem de nós. Falem de mim. Então, daquele dia, meu pai não me chamou mais para ir à igreja. Deus sabia que eu não voltaria atrás, que eu não voltaria atrás na minha decisão de não querer mais andar com ele. Porque eu associava aquelas pessoas a ele. Eu dizia: não é possível que pessoas assim sejam filhos de Deus, não é possível. Então, o Senhor, sabendo dessa minha decisão, resolveu fazer de uma maneira que eu não tinha como voltar atrás. Um mês depois, meu pai morre num acidente de carro. E foi interessante que eu estava deitada e mais ou menos por volta das 5 da manhã, eu acordei, porque eu fui deitar antes do meu pai chegar do trabalho. Eu acordei, sentei na cama com a voz do Senhor dizendo assim para mim: o seu pai morreu. Aí eu levantei, né, atravessei o corredor, que a casa dos meus pais ainda existe, minha irmã mora lá, ela é comprida, assim, eu atravessei o corredor, fui no quarto do meu pai e ele não estava na cama. E eu sabia que ele tinha morrido. Aí eu fiquei parada assim, é sobrado, segurando o parapeito da escada, assim, pensando. Nisso tocou a campainha. E era um homem, né, um policial civil, que tocou a campainha e minha tia atendeu. E ele disse assim: o seu Jaime está? Que era o meu pai. Ela disse: não, ele não está. Ela não tinha entendido, porque ele não tinha chegado do trabalho, nem minha mãe, nem ninguém. Aí ele, com receio de falar com aquela senhora, que ela já era de idade, né? Ele falou: muito obrigada, saiu. Deu 2 minutos, ele toca de novo. Então, eu queria comunicar algo, sabe? O seu Jaime, ele sofreu um acidente, e minha tia: mas ele está como? Não, ele está no hospital, está bem, ele não tinha como falar. Aí eu desci a escada assim, cheguei na frente da porta, peguei, segurando a porta, eu olhei para ele e disse: pode falar, meu pai morreu. Aí ele disse assim: infelizmente sim. Minha tia olhou para mim e disse: como sabia? Eu já sabia, meu pai tinha... o Senhor tinha me avisado disso. E então ficou todo mundo de desespero e eu fui incumbida de ir na casa da minha avó dar a notícia para ela. E foi muito duro, né? A minha avó, no meio da cozinha, já de idade, ela era de idade, naquela época ela devia ter uns 60 e poucos anos, ela no meio da cozinha, ela olhava para o céu e dizia assim: por que o Senhor levou ele? Por que o Senhor não me levou? E eu dizia assim para minha avó: vó, não fala assim, Deus sabe o que faz. E aí foi que
difícil lembrar, né? Foi aí que a minha mãe, então, pediu para o corpo do meu pai ser velado na igreja. Naquela igreja que eu não queria mais voltar. E eu fui, e foi interessante, né, que meu pai, ele estava dormindo. Era interessante, porque eu olhava para ele estava num sono sereno. Aí ele foi enterrado. Uma semana depois, a minha tia ligou para casa, uma irmã do meu pai, que continuou naquela igreja junto com a minha avó, e disse assim: olha, a igreja vai fazer um culto em memória, né? E é necessário que alguém da casa do seu pai esteja ali. Como você é a filha mais velha, vá ali representar a família do seu pai. E eu fui. E eu não lembro do que o pastor pregou, porque ele estava, uma palavra simples, né? Falando da vida e da morte, né? Falando quem foi meu pai naquela igreja, né? E em determinado momento, né? Depois da pregação, depois desse culto em memória, houve a pregação. Ele disse assim no meio da pregação, né? Se tem alguém aqui que quer entregar o coração a Jesus, levante a mão e venha na frente. E eu ouvi claramente o Senhor falar comigo: levante e vá. E eu dizia assim: não, eu não vou. Para quê? Para essas pessoas, essas mulheres, essas pessoas horrorosas olharem e dizer assim: tá vendo? É porque eu orei, é porque eu fui na casa deles, é isso e aquilo, né? Porque por muitas vezes eu via aquelas mulheres indo em casa que minha tia levava, e aquelas mulheres, ao invés de serem bênçãos, eram pedras de tropeço, criticavam. Ah, mas você exagera errado, porque não é assim, porque isso, sabe? Era cobrança, crítica, um monte de coisa. E a causa da saída de todos da minha família, incluindo tios, avós e tudo mais, era justamente esse tipo de comportamento, esse tipo de situação, né? Então eu falava assim com Deus, e era muito forte ele querendo me tirar daquele banco, e eu argumentando, eu dizia: eu não vou, porque elas vão bater no peito e vão dizer: tá vendo? Eu tinha certeza, foi porque eu fui lá. E eu disse: por causa eu não vou, porque eles vão dizer isso. E o Senhor falou mais uma vez claramente comigo: você não vai, quem te trouxe aqui não foi nenhum deles, fui eu. Levante e vai. E ele me levantou assim daquele banco e me levou lá para frente. Foi uma coisa assim inesquecível. Isso já se passam 40 anos. Nessa época eu já tinha 19 anos. Quando meu pai faleceu, eu tinha 19 anos. E eu fui lá na frente. E naquele dia, se você perguntar como, eu não sei te explicar. Mas daquele dia em diante, eu me apaixonei por ele, por esse Deus, né? E desde então, a minha batalha tem sido justamente, né, hoje como líder, né, de uma igreja, fundadora de um ministério, tem sido justamente para manter a casa do Senhor como templo de adoração, longe de fofocas, de confusão, de gente que temem andar na carne, porque eu sei o mal que faz isso. Eu sei o que Deus precisou fazer para me levar para Ele de volta, porque Ele tinha uma missão na minha vida. E por conta de pessoas carnais e sem, vou dizer, escrúpulos algum espiritual, né? Não tinha, pôs a perder famílias de dentro da igreja, né? Não foi só toda a minha família, que era enorme, que saiu. Outras pessoas depois acabaram saindo também. E por conta disso, né, Deus precisou fazer um rebuliço, porque Ele falou: na casa que você está, algo grave vai acontecer, mas é necessário, porque a filha mais velha tem uma missão, ela não vem para mim se não for dessa forma. E realmente eu não ia mesmo.
Ele falava constantemente, ele me mostrava quem ele era. Eu sabia quem ele era. Desde pequenininha que ele me usava na casa dele. Eu tinha discernimento de espíritos. Então, eu não queria mais nada com esse Deus. Porque na minha incompreensão de criança, né, eu achava, puxa, mas como é que Deus, sendo tão maravilhoso, escolhe essas pessoas para andar com ela? Mas a verdade, Deus quando escolhe, Ele escolhe o pecador, mas Ele não quer que nós continuemos pecadores, Ele não quer que nós demos lugar ao diabo, Ele não quer que a nossa carne domine a nossa vida. E então, na minha inocência de criança, eu não tinha essa noção. Então, eu realmente passei, né, dos 10 anos até os 19 anos, travando uma batalha pessoal com Deus, não querendo saber dele, procurando meios de desagradá-lo para que ele me esquecesse. Né? Até que ele falou que faria isso, e ele fez. E ele fez. E desde então, né, eu tenho compreendido cada mover dele, cada situação que ele se viu no dever, né, de fazer. Porque hoje eu compreendo que se ele não tivesse agido daquela forma, eu não estaria aqui, esse lugar não existiria, você não estaria aqui ouvindo o que eu tenho para dizer, vidas não estariam sendo convertidas, entregues a Jesus Cristo, pessoas saindo do inferno para a glória de Deus, não existiria, porque tudo estava atrelado àquilo que tinha sobre a minha vida, a missão que Deus tinha dado para mim. E desde essa época, né, foi interessante que eu continuei naquela igreja, fiz parte do coral. E tem um episódio muito interessante, né? Eu quando eu era pequenininha, assim, quando começa a despertar assim, curiosidade das coisas, né? Eu gostava de pegar a corda, a gente tinha uma corda de pular, né? Que o cabinho era de madeira, eu pegava aquilo e brincava de cantar. Aí, quando perguntava para mim, o que você vai ser quando crescer? Eu dizia, cantora. Meu pai falava assim, olha aqui a cantora para você ver. Ele não gostava. Mas, de uma maneira assim simples, eu estava dizendo que eu iria adorar a Deus. E então, estando na igreja, eu fui convidada para fazer parte de um coral. O coral era muito bom. Era dirigido por um maestro regente, né? E fiquei 20 anos nesse coral. Lá, a minha primeira, vou dizer assim, experiência com Deus, depois que eu voltei, eu tinha 19 anos, um dos primeiros cultos que eu fui, o Senhor me mandou orar por uma senhora, que já era uma senhora de, na época, 40 e poucos anos, ela casada há muitos anos, não podia ter filhos, nunca teve filhos, e ela tinha um desejo muito grande de ser mãe. Eu não sabia, era visitante, ela não era membro da igreja, ela tinha vindo visitar. E o Senhor me falava tudo isso dela, e o Senhor me mandava levantar e orar por ela, porque ela iria ser mãe, Deus ia dar um filho para ela que deveria profetizar, orar. Foi a primeira experiência que eu tive com cura. E foi uma briga de Deus comigo. Que depois daquele episódio eu não queria mais pecar contra Deus. Não queria. Não queria mais entristecê-lo. Foi interessante que eu fui batizada no Espírito Santo. Numa reunião com amigos que nós fazíamos, ele tinha uma alfaiataria. Vamos nos reunir para orar. Passávamos de sexta para sábado orando. E lá eu fui batizado no meio daqueles ternos, né? Foi uma experiência única também. E tive assim também alguns traumas. O diabo sempre tentou usar pessoas para me traumatizar, para eu não servir a Deus como devia. Porque ele estava vendo o estrago que eu iria fazer contra ele, nesse ministério, na minha vida. Então, eu lembro a primeira vez que o Senhor me usou para dar um recado para alguém, uma maluca lá de cabelo e roupa, né? Levantou e disse assim, você é muito criança, eu nunca aparentei a idade que tenho, né? Então, cale sua boca que você não fale nada. Então, isso porque eu estava de calça comprida. Então, aquilo me
me traumatizou de tal maneira que eu fiquei com medo de dar profecia, com medo de orar pelas pessoas por conta disso. Não pelo fato de ela ter falado aquilo. Eu pensei, eu devo estar pecando, eu acho que Deus não quer isso para a minha vida. Eu comecei a enxergar dessa maneira. Eu temia a Deus e respeitava de tal maneira que eu não queria mais me afastar dele, não queria trair a confiança dele, não queria pecar contra ele. Então, para eu poder orar por alguém, para eu poder dar uma profecia, era assim, uma coisa assim, que tinha uma batalha campal travada dentro de mim. Então, quando o Senhor falou aquilo naquela reuniãozinha de oração, onde que as senhoras faziam à tarde, e tinha alguns visitantes, e essa visitante, Deus falou isso para mim, eu fiquei assim travada, eu chorava muito e não ia, até que o Senhor levantou uma irmãzinha da igreja, que era uma bênção, a profeta, e o Senhor incomodou ela para ela vir falar para mim, levante e faça o que Deus está te mandando, porque é de Deus. E eu chorando, fui até aquela senhora, coloquei a minha mão no ventre dela e profetizei o milagre. E foi duro, porque aquela mulher arrogante olhava para mim e dizia assim, o que essa criança está profetizando para mim? Quem ela pensa que é? Na minha cara, numa reunião de oração, até aquela senhora profeta olhou para ela e disse assim, cale a sua boca e ouça, porque ela é uma moça de Deus e Deus está usando ela para falar com você, cale sua boca. E ela olhou para mim, pôs a mão no meu ombro e disse, continue porque é de Deus. E chorando, eu passei o recado e orei por aquela mulher. E o que chamou muita atenção foi que ela realmente engravidou. Ela tinha na época 45 anos. E ela engravidou. E ela era da igreja do então Manuel de Melo. E o Manuel de Melo era amigo da minha família, frequentava a nossa casa. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz café para ele. Minha mãe ia fazer café, e eu disse, não mãe, eu faço, eu tinha 7 anos. E ele falou assim, você sabe fazer café? Eu disse, eu sei, mas eu não sabia, mas eu queria agradá-lo. E aí minha mãe falou, não, deixa que eu faça. Eu corri de fininho, fui para a cozinha, fiz o café e trouxe na bandeja para ele. Ele ficou feliz da vida, tomou o café e ele disse assim, nossa, hein? Quando você casar eu vou fazer seu casamento. E realmente ele fez meu casamento. Ele era amigo da minha família, frequentador da nossa casa. E foi interessante que aquela mulher que engravidou veio da igreja dele. E ela engravidou e ela quando estava prestes a ter aquele nenê, as pessoas perguntavam, que conheciam o histórico dela, né, de esterilidade, da idade também avançada, disseram assim, puxa, mas como você engravidou? Que coisa interessante, que milagre. Ao invés dela glorificar a Deus, não, foi um milagre do Senhor, eu estive na igreja tal e Deus falou, e Deus usou, e Deus fez. Não, ela dizia assim, não, foram os médicos que me deram remédios e eu engravidei. Ela dizia isso. E por que eu sei disso? Você já vai entender. Ela teve aquele filho quando a criança estava com 6 meses. A criança adoeceu, não tinha médico que descobrisse o que ela tinha. E a criança morreu. E num culto, o filho do Manuel de Melo, que hoje dirige a igreja do pai, o Paulo Lutero, usado por Deus, olhou para aquela mulher e disse assim, você não me deu glórias, eu lhe dei e você não recebeu. Usei minha serva para abençoar a tua vida e você a maltratou. Eu dei e eu tirei. E você não será mais mãe. E aí o filho do Manuel de Melo ligou para a irmã Rosinha, na época, aquela profeta que eu estou mencionando desde o começo, e disse assim para ela, olha, eu não sei quem deu o recado para essa membro da minha igreja, mas Deus tem um recado e quero que a senhora dê para ela, porque ela era amiga também da família. Diga para essa pessoa que Deus a honrou. E aí no culto de domingo, eu fui na escola dominical, encontrei com a irmã Rosinha, eu já estava entrando no carro para ir embora, e ela falou, pera um pouquinho, Vânia, eu tenho um recado para você.
Eu disse, pois não, irmã Rosinha. Ela disse assim, aconteceu isso, isso, isso. E o Senhor te mandou esse recado. Eu disse, meu Deus do céu. E assim começou, né, vou dizer assim, o ministério da pastora Vânia. Foram, até hoje, né, muitas lutas contra o inferno, que tentou muitas vezes me parar. Pode falar, Lucas. E durante esse período, a senhora estava com 20 anos, 19 anos, né? 19 anos. E, assim, acima de tudo, foi, mesmo sendo Deus, estava lá incomodando, falando, fala, veio uma pessoa, mas é mais uma coragem. Coragem é a palavra, pastora? A senhora ia até a pessoa e... eu precisava de muita porque coragem. Era novinha, ela já era uma senhora. E outra, né? Ela desprezou a minha mocidade. Ela não acreditou que Deus estava me usando para dar um recado, para orar pela cura dela. Ela desprezou isso da minha vida, né? Como até hoje, embora, né, eu já não tenha mais 20 anos, faz muito tempo. Até hoje, muitas pessoas, né, desprezam o que a pastora Vânia fala, por conta de dogmas religiosos que tem na vida, o que é uma pena, né? Porque isso não só atrapalha a vida da própria pessoa, como põe a perder muitas vidas, né? E Deus se entristece muito com isso, não é verdade? Assim como Samuel desprezou a mocidade de Davi e foi corrigido por Deus, né? Porque Deus foi claro, ele sonda e examina o coração. E ele disse para Samuel, o homem olha o exterior, eu porém sonda e examino o coração. E esse é o homem segundo meu coração. E foi um dos maiores reis que Israel teve, um homem segundo o coração de Deus, né? Eu citei a idade da senhora porque hoje muitos jovens têm medo, né, pastora? Assim, de querer abrir mão mesmo e servir a Deus. Por isso, e a senhora, desde tão jovem, passou por lutas, passou durante a adolescência, sim, com Deus, todas essas lutas, né, essas diárias. E a senhora, jovem, falou assim, Deus, eu vou te servir, vou largar tudo que eu tenho e vou tomar minha posição. Realmente. E hoje a gente vê jovens perdidos, jovens não querendo nada com Deus. A gente vê hoje jovens querendo fazer a sua vontade e seguir a Deus ao mesmo tempo. Não querem abrir mão da sua vontade. Eu abri mão da minha vontade, porque eu acho que essas experiências de andar com Deus, não tem dinheiro no mundo, ou tesouro no mundo que se compare ou que possa comprar. Não existe, né? Porque em todo o tempo, em todo esse período que eu andei com Deus, lutas milhares delas de várias formas para tentar me tirar do caminho do Senhor de novo, para tentar me desviar do propósito de Deus na minha vida, mas eu tinha como objetivo fazer a vontade de Deus. Eu tinha como objetivo andar com Ele, eu tinha como objetivo na minha vida, né, permitir que esse Deus tremendo andasse como Ele gostava e queria andar também comigo, mas para isso eu precisaria querer andar com Ele. E eu preferi isso, foram bênçãos. Eu lembro uma vez, eu tinha também, eu era recém-convertida, tinha 19 anos, eu estava no centro da cidade, não tinha 19, tinha 19 anos, eu fui ao centro da cidade, não lembro o que eu fui fazer lá, alguma coisa com o meu documento que eu tinha que tirar, se não me falha a memória, e cruzou o meu caminho um homem falando castelhano, né? De terno, bem vestido. E eu sempre, da minha geração, eu sempre fui acima da altura dos jovens da minha geração, né? Então eu sempre fui mais comprida, mais alta, né? E eu com 11 anos já tinha chegado na altura que eu tinha que ter, já tinha assim, não tinha mais aparência de criança, né? E eu tinha nessa época 19 anos, eu estou lá passando pela não me lembro mais o nome da rua, e aí aquele homem me para,
estende um cartão e fala, lê. Eu sabia castelhano, porque a minha família do lado da minha mãe, minha avó era espanhola, né? Meus avós eram espanhóis, e minha avó só falava espanhol, né? Ela morreu falando um portunhol, né? Então eu tinha muita facilidade de compreender, porque ela só falava conosco em espanhol. Então, ele falando comigo, né, em espanhol, eu compreendi, e ele me estendia um cartão dizendo, né, que eu tinha o perfil para ser, na época, manequim, modelo, e que ele gostaria que eu estivesse pegando aquele cartão, ligasse para poder agendar, né, uma entrevista, porque ele estava no Brasil justamente pegando pessoas para poder trabalhar no exterior como modelo, manequim, né, porque naquela época não tinha modelo, tinha manequim, que fazia desfile de moda, né? E eu tenho uma irmã da minha mãe, minha tia, já falecida, ela foi manequim do então famoso Denner, costureiro Denner, né? Então, eu peguei aquele cartão e olhei para aquele homem e agradeci em espanhol e disse a ele que eu não estava interessada, porque o meu caminho era outro, e recusei, né, aquele convite de repente, né, eu alcançar fama, fortuna, né, recusei, devolvi o cartão para ele e recusei, disse que eu não queria, né, e foram muitas lutas também na igreja, porque aparecem os invejosos quando veem Deus te usando muito, né, desde os 19 anos, daquele momento, o ministério de cura estava muito presente na minha vida. Acabava o culto e pessoas vinham pedir oração para mim. E eu olhava assim para o pastor, presidente, ele dizia, vai, ora. Mas tinham aqueles que tinham inveja, que não gostavam. Teve um dia que um desses pastores me chamou na sala dele, ele disse assim, olha, a igreja está indo muito bem, e ninguém pode aparecer mais aqui do que eu. E a minha intenção nunca foi aparecer. As pessoas vinham me procurar para eu orar. As pessoas vinham me procurar para pedir conselho. E eu disse assim para ele, mas quem distribui dons e ministério não é o Espírito Santo de Deus? Ele disse sim, mas nessa igreja o Espírito Santo sou eu. E eu me surpreendi com aquilo, olhei para ele e disse assim, você o disse. E virei as costas. E daquele dia em diante, passou-se a travar uma perseguição contra a minha pessoa naquele lugar, no mesmo lugar, pelas mesmas situações, né? E era muito difícil. Ele começou a espalhar mentiras a meu respeito, para impedir que as pessoas viessem pedir oração para mim. E as pessoas mesmo assim vinham pedir oração, pedir conselhos, com a minha palavra de aconselhamento, casais se restauraram ali dentro, mães tiveram filhos, pessoas foram curadas de várias enfermidades e elas não deixavam de andar, de ficar feliz quando eu entrava na igreja, ficar feliz quando eu aparecia no culto. Teve uma ocasião, né, que uma delas disse assim para mim, que bom que você veio. Quando você está aqui na igreja, eu me sinto feliz e segura, porque do jeito que as coisas estão, não está nada bem. E foi interessante que nessa época a minha filha mais velha ia se formar, na época segundo grau, né? E eu precisava fazer um vestido de formatura. E o vestido que a escola tinha escolhido para aquele grupo, para aquela turma, era branco. E a gente com dificuldade financeira, não dava para mandar fazer um vestido ou alugar. E eu disse assim, eu já sei, eu vou pegar meu vestido de noiva e vou reformar para você fazer sua formatura. Peguei meu vestido, passando de carro, eu não sabia onde tinha costureira, mas passando de carro eu vi numa casa uma plaquinha, né, costureira. E eu parei ali, a senhorinha me recebeu. E eu expliquei o que eu queria, né? E ela então pediu para na outra semana eu ir ali para experimentar.
para levar a minha filha para experimentar, para ver se estava certinho para ela já costurar. Na outra semana eu fui, né? E minha filha experimentou e ela disse, daqui 3 dias volta que eu já te entrego. Eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, ela começou, né, a se queixar de dor, se queixar de problemas de saúde, se queixar não sei o quê. E eu disse assim, eu posso orar por você? Ela era católica. Eu disse, se você me permite, eu posso orar por você? E ela disse, pode, uma oração sempre é bem-vinda. E eu orei por ela e ela foi curada. 2 dias depois ela liga para mim e disse assim, olha, eu tenho uma amiga minha que ela está afastada do trabalho por problema de saúde. Você poderia orar por ela? Claro, eu oro sim. E fui até lá. E eu orei por essa pessoa, que é a Dinha, que está até hoje na casa do Senhor, né? E eu orei por aquela moça e, na verdade, a enfermidade que ela tinha era decorrente de demônios que tinham nela. Manifestaram demônios, eu repreendi, ela foi liberta, foi curada. E ela então, no outro dia, ligou para mim e disse assim, olha, tem uma amiga minha que tem uma doença muito grave. A senhora poderia orar por ela? E eu disse, claro, me leve lá. E combinei com ela na frente da porta da costureira. E fui até uma oficina de costura para orar por aquela mulher que tinha um mioma, que ia tirar o útero. Estava agendada a cirurgia na Santa Casa, que demorou muito para agendar, porque a procura era tão grande como ainda é. Então a fila de espera era enorme. E quando eu entrei para orar por aquela mulher era... Descobri, porque ela... A primeira coisa que ela me levou para o quarto dela para eu orar, saí da oficina, nós descemos aquela escadaria, fomos lá no fundo, onde debaixo da escada era o quartinho dela. E eu comecei a falar do amor de Jesus e manifestou demônios. E o demônio disse assim para mim, eu tenho raiva de você, você cale a sua boca. Eu disse, quem vai calar é você, e você vai sair dessa vida agora. E aquela mulher foi liberta, e ela era uma mãe de santo. E naquele dia ela entregou o coração para Jesus. Ela foi curada daquela enfermidade. Eu ainda disse para ela, olha, você não vai operar. Eu disse, é impossível, porque eles não desmarcam. Foi muito duro, demorou quase 1 ano para eles agendarem essa minha cirurgia. Não tenho como desmarcar. Eu disse, eu não sei como, mas você não vai fazer a cirurgia. E 2 dias depois a Santa Casa ligou para ela, dizendo que a cirurgia estava cancelada, porque o médico que iria fazer a cirurgia teve que resolver problemas pessoais e tirou férias e só voltaria no final do ano. Isso era mais ou menos o meio do ano. E que quando ele voltasse, eles ligariam para ela de novo, sem data prevista para a cirurgia. E ela me contou isso, né? Nesse inteirinho, a dona da oficina de costura, já convertida, pediu se eu podia fazer um culto na casa dela. E eu fui. E subindo eu via imagens que ela tinha lá de estátuas de Aparecida e não sei o quê. E eu olhei e disse assim, filha, isso trouxe o quê para você? Te ajudou de que maneira? Curou como sua enfermidade? Ela disse, a senhora tem razão. Eu disse, então, tira essas coisas, dê para mim para eu levar embora. E ela tirou todas aquelas imagens. E nós começamos um culto na casa dela, onde ela chamava todas as famílias, os vizinhos, né? Um tempinho atrás, mais ou menos uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, ela me localizou, ouvindo meu programa, mandou um e-mail para mim e dizendo para mim, pastora, que saudades, porque depois ela mudou de lá, disse, que saudades, eu tenho uma notícia para dar para a senhora, nós continuamos sendo do Senhor. E aquele filho que era muito rebelde, que a senhora orou, conversou com ele, e ele entregou o coração para Jesus, ele continua no Senhor e hoje ele é um pastor. Eu fiquei muito feliz com esse e-mail que ela me mandou. E a dona daquela oficina, então, me chamou para que eu fizesse um culto 1 vez por semana, lá na oficina, e falasse um pouquinho da palavra de Deus. E eu toda semana ia lá, eu ia na igreja que eu frequentava, continuava indo lá. Eu nunca tive pretensão de fazer nada. Mesmo
o meu pastor, né, o pastor presidente da obra me apoiando, sabia que eu era uma pessoa usada por Deus, ele se aconselhava comigo. Na reunião de pastores das filiais, ele dizia assim, você vai participar. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, ele disse assim, olha, se alguém quiser um conselho, tiver algo que precisa de orientação, procure a nossa irmã Vânia, porque ela é uma mulher de Deus. E o pastor se aconselhava comigo, pedia oração para mim, né? Mas era diante daquele outro pastor, eu era inimiga mortal dele, porque ele não ficava contente de eu estar, das pessoas me procurarem para orar. Ele ficava muito incomodado com isso. Uma pena, né? Porque eu não estava para dividir. Em vez de interceder, de ajudar... Pois é, né? Foi realmente uma pedra de tropeço muito grande, um embaraço muito grande, né? E aquelas pessoas das quais eu falava da palavra de Deus naquela oficina, em um mês que eu estava lá, elas pediram para que eu pudesse estar escolhendo um lugar para que elas queriam ouvir mais da Bíblia, porque a dona da oficina me dava meia hora, 40 minutos, uma vez por semana para eu falar, e elas tinham sede. Nesse lugar se converteram muitos, né? Hoje a pastora Iraci, né? E outros irmãos, né? Foi muito emocionante. Então eu tinha com muito temor do Senhor, né? Eu abri um horário na minha casa que eu os recebi e comecei a ensinar a palavra de Deus. E no meu coração eu dizia assim, eu preciso achar um lugar, uma igreja aqui próximo, para eles começarem a frequentar, porque eu achava que eu só tinha que falar de Jesus, levar para Cristo e alguém pastorear. E eu comecei então a visitar aqui no bairro da Freguesia do Ó, algumas igrejas para eu poder estar apresentando e levando aquele número já grande de pessoas que vinha e todos não eram convertidos, se convertiam lá comigo. E eu visitava uma e outra, e sabe, eu comecei a ver coisas que eu sabia que não era bênção, e foi até que eu fui numa igreja e eles cantavam os hinos da harpa como eu cantava, e alguma coisa assim, me lembrou, falei assim, igual a igreja que eu frequento, né? Eu acho que aqui é um lugar bom para deixá-los. Quando acabar o culto, eu vou falar com o pastor. E Deus falou tão alto que eu olhei para trás para ver se mais pessoas tinham ouvido. Ele disse assim, bem claro e alto, em bom som, eu te dei para você libertar das garras do diabo, para você colocar nas garras do homem? São tuas, toma conta. São tuas. Cuida. Eu olhei para trás assim, tinha até algumas pessoas atrás que espantadas. Por que eu virei e olhei para o rosto delas, né? E eu estava assim espantada. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como levar para a igreja que era longe, era lá no Ipiranga, eu não tinha como levar aquele número enorme de pessoas, eram pessoas simples, que não tinham condução, carro, e no meu carro simples, pequeno, não cabia. Eu disse, como é que eu vou fazer? Foi aí que o Senhor usou elas para pedir na minha igreja, para pedir, melhor dizendo, na minha casa, um culto, né? Foi muito interessante. É aquela história, né? O Senhor usou o burro para falar com Balaão. E usou aquelas pessoas. Por que a senhora não abre a sua casa para a gente ouvir mais a palavra? Meia hora é muito pouco. A gente precisa de mais. Então eu comecei uma reunião numa segunda-feira. Então tudo bem, segunda-feira eu vou começar. E eu comecei essa reunião numa segunda-feira e logo elas pediram mais um dia. E o número de pessoas ia aumentando e eu não sabia mais o que fazer, com aquele número enorme de gente. As cadeiras que eu tinha em casa era cadeira, era banco de penteadeira, tudo que eu tinha eu punha para as pessoas sentarem. E o Senhor trouxe uma família que eu não sei como descobriram, que era lá de Guarulhos, e disse assim, olha, a senhora não me conhece, eu não conheço a senhora, mas eu ouvi falar da senhora, eu estou ligando para a senhora orar para mim, para Deus acalmar meu coração, porque eu estou com câncer terminal já. Eu perguntei que idade ela tinha, 34 anos. Ela disse, eu sou casada, eu tenho um filhinho de 4 anos, eu estou me preparando para morrer. Mas isso daqui a pouquinho eu continuo. Isso que eu ia falar, para a senhora falar só até a parte que Deus incomoda, para abrir o ministério, porque o resto a gente continua semana que vem. Para a gente manter os ouvintes? Tá só bom. até a parte que Deus incomoda.
Então. Para abrir o teu próprio ministério. E aí, porque é cumprida. Semana que vem tem a outra parte. Então, só finalizando isso, né? Aí eu pedi para ela vir. Olha, eu faço um culto aqui de segunda-feira, tem como você vir? Você mora onde? Eu moro em Guarulhos, Jardim Tranquilidade. Eu disse, eu não sei onde é, mas se a senhora me dá o endereço, eu não tenho carro, mas eu vou arrumar um jeito de ir aí. Ela veio e eu orei por ela, ela foi curada. Ela tinha câncer terminal no útero. O médico já havia mandado para casa que não tinha mais jeito. Ela veio e foi curada. E ela trouxe o irmão que foi curado, e trouxe a mãe. Era uma família que todos morriam de cânceres por conta de ser genético hereditário. E toda aquela família foi curada. Mas o resto, que é muito impactante, tem muita coisa ainda para você ouvir deste lugar, do Ministério da Pastora Vânia. A gente continua semana que vem. Amém. Como que é bonito, impactante, né, pastor? Por isso que aquela hora eu fiz a pergunta voltada à idade da senhora. Porque se a senhora não tivesse aberto mão da juventude a servir a este Deus, foi como a senhora falou no começo, nós não estaríamos aqui. As vidas que tiveram, as suas vidas curadas, seus casamentos restaurados, as vidas transformadas através da palavra de Deus, através da vida da senhora com as nossas vidas. Então, por isso eu até queria que a senhora fizesse um convite, falasse com esses jovens de hoje em dia, para que eles assumam esse compromisso de verdade, como a senhora fez e faz diferença até hoje, em nossas vidas, na nossa comunidade, em todos os lugares onde a senhora vai, porque ainda para outras semanas, tem lugares que a senhora vai, que a senhora não se apresenta como pastora, que eu sei, e as pessoas falam, a senhora é diferente, a senhora tem uma luz diferente. Então, faz um convite com esses jovens. Pastor. Amém. Aliás, o convite não vai ser restrito só ao jovem, né? Mas o conselho que eu dou ao jovem é que nada nesta vida se compara ao andar com Deus, como a palavra mesmo ensina, né? Que ninguém pode passar por essa vida sem experimentar os poderes do mundo vindouro, como Paulo diz, né? E que você realmente se decida de maneira radical pelo Senhor. E aqueles que já estão caminhando, Senhor, seja que idade, tempo, que o jovem é relativo. Para mim, uma pessoa de 30, 40 anos ainda é jovem. Então, que você não se embarace com os negócios dessa vida, como Paulo dizia para Timóteo, que realmente você queira andar com esse Deus, que você valorize o chamado, né, de seguir a Ele, né? E de repente valorize o lugar, a igreja, como aqui na Desafio em Cristo que te colocou. Não seja pedra de tropeço, seja vaso de bênção, de honra, né? Porque essa igreja existe, e o meu ministério existe por conta de muita luta, sacrifícios e sofrimento. E sofrimento, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Ninguém falou para a senhora, pastora, vai ser fácil. Ninguém falou. Não. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aliás, a semana que vem, né, dando continuidade, eu vou falar um momento que Deus falou isso para mim. Amém. Então é isso aí, amados. Tenho certeza, com uma atitude, um posicionamento diante ao Senhor, sabe, a sua vida é transformada. Sim, nunca será fácil. Como tereis lutas, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que o Senhor está contigo. Você é o nosso convidado a estar conosco em nossos cultos na comunidade evangélica Desafio em Cristo. Cultos
terças, quintas e sextas, às 20 horas. Sábado, às 18 horas, culto dos jovens. E no domingo, grande culto da família, às 19 horas. Comunidade Evangélica Desafio em Cristo, Rua Javoraú, número 166, na Freguesia do Ó, próximo ao Largo do Clipper. Para mais informações, acesse o nosso site www.desafioemcristo.com.br.